Fala pessoal do canal Fronte Liberal e da página Vamos Falar Sobre Guerras, a página aí que caiu, infelizmente, porque o Facebook acha que a gente faz discurso de ódio, né? Ou porque alguém denunciou. Mas estamos aqui com o canal do YouTube e eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, tanto no YouTube quanto na nossa página secundária, a Vamos Falar Sobre Guerras 2.0 e o Fronte Socioeconômico também no Facebook, tá bom? Então, bora pro vídeo. Falando do julgamento de Nuremberg, esse vídeo a gente vai colocar aqui algumas coisas que foram feitas no julgamento de Nuremberg. A gente vai usar 3 casos aí para explicar direitinho o que foi. Não sou uma pessoa ligada ao direito, não sou estudante de direito, não sou jurista. Como vocês podem ver aqui na parte de trás, eu sou estudante de economia. Mas me interessa muito esse assunto, principalmente por ser o julgamento de Nuremberg. E aí a gente pode disponibilizar para vocês aqui na página e no canal também um pouco mais de informação do que foi o julgamento de Nuremberg. Final de 1945, os aliados queriam acabar com todos os nazistas que sobraram ali, alguns que teriam mais influência para tomar o poder, as pessoas mais próximas de Adolf Hitler, então criaram o julgamento de Nuremberg. Era mais fácil colocar todo mundo no paredão e fuzilado, mas todo mundo quis fazer o julgamento para parecer algo mais civilizado. Então, vamos entrar no julgamento de Nuremberg e o que aconteceu de fato. Alguns juristas divergem de opiniões, alguns acham que o julgamento de Nuremberg foi legítimo, foi algo sério, foi algo certo de se fazer. Outros acham que foi um julgamento de exceção, que ao ver do direito é algo imoral, um julgamento de exceção, é ali mais ou menos o lado que ganha que resolve o que vai fazer, né? O lado que ganhou a guerra resolveu o que ia fazer e, na minha opinião, foi mais ou menos isso aí mesmo. O julgamento de Nuremberg abordou 3 casos: crimes contra a paz, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Os crimes de guerra são feitos de militares contra militares, os crimes contra a humanidade de militares contra civis, e os crimes contra a paz não existiam ainda no momento. Esse era o principal ponto ali da defesa dos nazistas, de conseguirem reverter a situação, de repente conseguir fazer com que seu cliente, né, aquele nazista que estava sendo julgado, conseguisse escapar de uma pena de morte, de uma prisão perpétua, abaixar a pena ou sair ileso mesmo. Eu vou explicar o porquê que isso aconteceu, né, na defesa e quais foram as medidas tomadas pelo tribunal. O tribunal do julgamento de Nuremberg ele já saiu dizendo que o tribunal era legítimo. Era formado por um francês, um inglês, um americano e um russo. Foram os 4 juízes dos 4 países que venceram a guerra, né? No caso chefiado pelo ministro inglês. Para que não houvesse o argumento da defesa de questionar a legitimidade do tribunal, esse argumento já foi descartado logo de cara, né? Quando saiu a prévia do julgamento de Nuremberg, já os próprios juízes diziam que não iam acatar nenhum argumento questionando a legitimidade do tribunal. Também outra questão, né, como eu falei anteriormente, os crimes contra a paz. O tribunal entende que não iam aceitar da defesa questionar a retroatividade da lei. Para quem não é familiarizado com o direito, a lei não é retroativa. Se amanhã, hoje é dia 1º de maio, se amanhã, dia 2 de maio, o presidente da República assinar um decreto dizendo que é proibido usar camisetas pretas, por exemplo, eu estou vestindo uma camiseta preta, eu não posso ser punido por isso, porque a lei foi assinada no dia 2 de maio, ainda não teria sido um crime, né? Porque hoje é dia 1º de maio e eu estou cometendo o fato hoje. No caso do julgamento, não existia os crimes contra a paz. Isso foi criado no julgamento de Nuremberg e os nazistas não tinham o ato feito, né, sabendo que estavam infringindo uma lei. No caso, o que era o crime contra a paz? Crime contra a paz foi toda a articulação para começar uma guerra. Então, por exemplo, o tribunal entendia que o crime contra a paz era a invasão da Polônia em 1939. E aí todos os membros do partido nazista ali,
todos os membros do alto escalão que estavam com Adolf Hitler e não impediram a invasão da Alemanha na Polônia, julgados por conspirar com crimes, com práticas de crimes contra a paz, que seria a invasão da Polônia, República Tcheca e todos os países aí que a Alemanha invadiu no primeiro momento da Segunda Guerra Mundial. Eu vou destacar aqui alguns momentos que foram interessantes para a gente estudar no julgamento de Nuremberg, né? Foram 3 casos aqui que eu destaquei para a gente entender mais ou menos como é que foi a situação. Os casos de Martin Bormann, um dos homens mais próximos de Adolf Hitler, para quem não conhece a história dele, em 1945, quando Hitler se suicidou, a Alemanha já estava toda perdida ali na mão dos soviéticos. Ele foi um homem que saiu com o testamento de Adolf Hitler debaixo do braço, tentando fugir ali da Alemanha no primeiro momento, tentar ir para a Argentina, para a Espanha. Acabou sendo morto mesmo no dia 2 de maio, quando foi tentar sair da Alemanha. Acabou falecendo ali no meio da confusão. E os soviéticos nunca acharam o corpo dele. Os soviéticos não acreditaram naquilo, por isso no julgamento ele foi julgado, mesmo assim, mesmo não estando presente, mesmo já estando morto, foi julgado e condenado à morte. Caso alguém encontrasse ele ia morrer do mesmo jeito. O segundo caso aqui que eu destaquei para vocês é do Wilhelm Keitel. Wilhelm Keitel, ele foi um marechal de campo alemão, foi chefe da Wehrmacht. E o que é interessante, né, na morte dele é que ele foi julgado, condenado à morte, né, das 12 sentenças de condenações à morte, 10 foram feitas, a dele é uma delas. E o que é interessante aqui é que a defesa dele alegou apenas que ele estava cumprindo ordens, como qualquer outro militar, mesmo assim foi condenado à morte. E aqui o adendo que a gente poderia estudar, questionar, foi que Wilhelm Keitel solicitou ao julgamento de Nuremberg, né, os 4 juízes, que ele fosse fuzilado. Como qualquer militar que era condenado à morte, ele tinha o direito de ser fuzilado. Esse direito lhe foi negado e ele foi enforcado, né? Para o militar é muito mais honroso morrer fuzilado do que enforcado. Todas as outras mortes elas foram também por enforcamento. E cabe aqui, né, um adendo de um jornalista americano que estava presente no julgamento, dizendo que a corda era deliberadamente curta demais para o enforcamento e o vão do alçapão, né, onde a pessoa ia cair e ser enforcada, era muito estreito. Tem uma foto de Wilhelm Keitel que eu vou disponibilizar aqui, foto pesada, onde dá para ver claramente que ele teve o rosto machucado porque provavelmente bateu nesse alçapão estreito. E a corda que era muito curta, o que acontece? Quando a pessoa é enforcada, se a corda tem a medida exata, ela não demora para morrer, porque na queda ela quebra o pescoço e morre na hora. Como a corda era muito curta, dizem aí que Wilhelm Keitel demorou até 20 minutos para morrer. Ficou agonizando por 20 minutos porque foi por asfixia lenta. O terceiro ponto, e eu acho que é muito legal da gente estudar isso, que principalmente é uma articulação de defesa do nazista Karl Dönitz, né? Quem conhece ele era um almirante da Marinha Alemã, especialista ali em ataques com os U-Boats da Alemanha, e era o sucessor natural de Hitler, né? Muita gente achava ali que ele ia suceder Hitler depois que Hitler saísse do poder, ou morresse no caso. Foi o que aconteceu. Karl Dönitz foi julgado por crimes de guerra. Porque se entende que na guerra dele contra os Estados Unidos, ali no meio do mar, no meio do oceano, ele teria deixado deliberadamente alguns americanos, depois de abater os seus navios, ele deixou os caras simplesmente para morrerem afogados. Por isso ele foi condenado à morte em primeiro momento. Aí a defesa fez uma articulação muito bacana, muito boa de se entender aqui, para quem é do ramo do direito, para quem é estudante do direito, esse é um caso muito legal para vocês entenderem, que a defesa conseguiu provar que os Estados Unidos no Pacífico fez a mesma coisa com os japoneses. Abatia o navio ali e deixava os japoneses para morrer afogados.
Aí ele não foi condenado à morte, mas foi tirada a condenação dele de morte, porque simplesmente a defesa jogou para os Estados Unidos a culpa e disse que se Caldones fosse condenado à morte, também deveriam ser condenados à morte o general Douglas MacArthur dos Estados Unidos, da Marinha Americana, e o Marshall, né, um outro almirante americano chamado George Marshall. Então esses foram os 3 casos que a gente usou hoje no julgamento de Nuremberg. Na próxima semana eu vou fazer um vídeo falando sobre o Rudolf Hess, uma história bem bacana também. Ele foi julgado em Nuremberg e aí a gente vai ter um desfecho ali para tudo que aconteceu nesse julgamento de exceção para os membros do Partido Nazista, beleza? Então muito obrigado, até a próxima. Vejo vocês aí no YouTube, no Facebook, se voltar a página, se o Facebook liberar a página de novo, vou estar lá postando e fazendo vídeo também para vocês, beleza? Até a próxima, pessoal.